O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrará acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nesta memória de todos os falecidos, a igreja reserva este trecho do Evangelho de Lucas para nossa reflexão, que trata do tema da vigilância. Aparentemente a gente não relaciona muito esse tema. Geralmente a gente utiliza esse Evangelho no Advento, porque fala da vinda do Senhor. Mas qual é o sentido então deste Evangelho que fala de vigilância no dia de finados? O sentido é bem claro. É que nós devemos estar preparados para a vinda do Senhor. Seja a vinda no último dia, a sua vinda que coincide com o dia da ressurreição, ou seja, para a sua vinda no dia da nossa morte. Então, de uma maneira ou de outra, nós somos chamados a estarmos atentos e vigilantes, porque o Senhor vai chegar. E a tônica diferencial desse Evangelho é o momento inesperado. Na hora em que menos esperar, pode acontecer este encontro com a eternidade. Essa palavra, então, nos convida à vigilância através de algumas imagens que o evangelista vai nos apresentando. A primeira imagem que ele utiliza é a de um empregado que está esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento. Diz o versículo 37, felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. É uma imagem para falar da vigilância, que nós estejamos acordados, para quando acontecer este momento de encontro com o Eterno. Estar acordado significa o quê? Estar atento, estar vigilante, estar expectante, em atitude de fé, em atitude de caridade. A segunda imagem que o Evangelho utiliza é a imagem do dono da casa e do ladrão. O Evangelho diz, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem sua casa. Vós também ficai preparados. Então é interessante esta imagem, né? Se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, então ele não deixaria. Então o ladrão pode chegar a qualquer hora, e o dono da casa deve estar atento. É a imagem que o Evangelho utiliza para dizer que nós também devemos estar atentos, porque não sabemos a hora em que o Senhor vai chegar,
a hora que vai ser este encontro com a eternidade, a hora que a gente menos espera pode acontecer. A mensagem é muito clara. Diante da incerteza da hora, é melhor ser vigilante. É melhor estar preparados. E o dia de finados é muito importante para isso, porque não é só o momento que a gente reza pelos mortos, mas é o dia também que a gente pensa na nossa finitude. Porque a gente começa a lembrar que também tem a morte no nosso horizonte. A morte vai chegar. A gente é tão medroso diante da morte que a gente não gosta nem de falar dela, né? Mas é a certeza básica da existência corporal nesta terra, é a morte. Mas a gente prefere não pensar nela. E a gente vive, às vezes, como se não tivéssemos fim, como se não um dia, como se nós não fôssemos morrer. Então o dia de finados nos ajuda a pensar também na nossa finitude. Nós vamos ter fim, pelo menos do ponto de vista corporal, nós vamos ter fim. Então, já que nós vamos um dia ter de passar pela morte, então é melhor que a gente se lembre dela e esteja preparado, que a gente de alguma maneira mude a nossa vida, pensando um pouco neste encontro com o definitivo. Então a pergunta que nós deveríamos nos fazer nesse dia de finados é: e aí? Se eu soubesse a hora da minha morte, primeira pergunta, se eu soubesse a hora da minha morte, como é que eu deveria viver os meus dias? Se eu soubesse o dia e a hora que eu vou morrer, assim como quando a gente compra uma passagem de avião para algum lugar, eu sei exatamente o dia e a hora, eu sei que eu tenho que estar no aeroporto tal hora, eu sei que tenho que sair de casa tal hora. Se eu soubesse o dia e a hora que eu vou morrer, como é que seria a qualidade dos meus dias? Então não precisa a gente ficar sabendo o dia e a hora da nossa morte. A qualidade da nossa vida deve ser tal, mesmo sem saber a hora da nossa morte. Devemos viver de uma maneira tal, sabendo que um dia vai acontecer a nossa morte. Da mesma maneira, se soubéssemos o dia da nossa morte. Então, é uma pergunta para que a gente pense um pouco nisso. Depois uma segunda pergunta. Quando chegar a minha última hora, o que vai acontecer depois? Quando chegar o momento da minha morte, o que vai vir em seguida? Primeiro, fazendo uma reflexão sobre isso, é preciso dizer que acreditamos na vida eterna, não na morte eterna. Algumas vezes você pode até encontrar essa expressão, a morte eterna. Mas não há uma morte eterna, precisamente falando. Porque a nossa alma é imortal. O que existe é uma condenação eterna, diferente de morte eterna. Então nós não acreditamos em morte eterna. Nós acreditamos em vida eterna. A morte é apenas uma morte corporal, porque a alma não morre. Se a alma não morre, ela continua existindo, só que ela vai para junto de Deus. Nós não acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na ressurreição. Então a alma vai continuar existindo, seja para a salvação eterna no céu, a visão beatífica, ou para a condenação eterna. O fato é que a morte é uma morte corporal. E como morte corporal, ela é provisória.
Como assim, padre? A gente não morre definitivamente? Não. Pelo menos se a gente pensa que a morte é a separação de alma e corpo. Nossa alma não morre jamais. Nossa alma é imortal. O que morre é o nosso corpo. O nosso corpo também não morre definitivamente. Nossa, padre, o que você está falando? Ué, eu estou falando aquilo que a gente sempre falou, desde criancinha. Creio na ressurreição da carne. O que é isso? O meu corpo vai ressuscitar. E se meu corpo vai ressuscitar, ele vai voltar a existir. Portanto, nem o corpo morre definitivamente. A morte, do ponto de vista cristão, mesmo a morte corporal, ela é provisória. A morte, portanto, corporal é provisória. O corpo é sepultado, claro, nós vemos, o corpo é sepultado porque ele morreu, cessaram as funções vitais daquele corpo. E vai passar pelo processo natural de decomposição. Isso não contradiz as verdades da fé, ao contrário. Do pó viestes e ao pó retornarás. Pois bem, então nós voltaremos ao pó. Só que, por sua morte e ressurreição, Jesus nos garantiu a vida eterna e a ressurreição corporal. Então, no último dia, seremos ressuscitados. O que significa ressuscitar? O contrário da morte. Se o nosso corpo tinha sido sepultado e se tornado pó, ressuscitar significa novamente um corpo unir-se à nossa alma imortal. A alma já não tinha morrido. Agora o que vai reviver, vamos usar essa expressão, é o nosso corpo. Um corpo semelhante a este nosso corpo. Porque este nosso corpo, ele está marcado pela nossa peregrinação nessa terra. Então, nosso corpo fica doente, nosso corpo sente dor, nosso corpo sofre. No céu não vai ter nada disso. É um corpo glorioso, um corpo ressuscitado, um corpo semelhante ao corpo de Jesus. O Evangelho não falava, lá depois da ressurreição de Jesus, que Jesus entrava com as portas fechadas? Como que entra com as portas fechadas? É um fantasma. Não, não era fantasma. Jesus vem, pega em mim, veja, sinta. Um fantasma não tem pele e ossos como vocês veem que eu tenho. Então era um corpo com uma propriedade diferente. Um corpo marcado pela eternidade, pela ressurreição. Nós também um dia teremos um corpo ressuscitado. Então a morte corporal, ela foi vencida pela morte da cruz, que nos garantiu a ressurreição. Então, com Jesus nós somos ressuscitados. Com Jesus o nosso corpo será ressuscitado. A ressurreição será no último dia, no fim dos tempos. Haverá fim dos tempos e não fim do mundo. O mundo não vai deixar de existir. Que nem a gente vê nos filmes, né? Aquelas catástrofes mundiais, que o mundo explode, acabou a face da terra. Não. A palavra nos fala de fim dos tempos, e às vezes utiliza assim a expressão fim do mundo, para designar fim dos tempos. Por que nós podemos ter essa certeza? Se você pegar, por exemplo, o livro do Apocalipse, vai falar de um novo céu e uma nova terra, uma Jerusalém celeste. E é bonita a imagem que ele diz assim: a Jerusalém celeste vai descer do céu sobre a terra. E aí Deus será tudo em todos. Se não existe a terra, se houvesse um cataclisma mundial e acabasse com a face da terra, para onde que iria descer a Jerusalém celeste? Então,
a Bíblia, ela fala assim, utiliza imagens fortes, né, de destruição, mas é uma imagem simbólica, dizendo o que vai acontecer é a transformação da face da terra, de modo que terra e céu serão uma realidade só. Então a ressurreição vai ser no fim dos tempos e não no fim do mundo. E esse dia será o dia do juízo final. Juízo final, porque é no fim dos tempos. Mas quando a gente morre, existe o juízo particular. Juízo particular significa, eu vou ser julgado pelas minhas ações. Eu vou prestar contas das ações da minha vida, né? É o juízo particular, imediatamente no instante da minha morte, onde então eu vou receber a minha pena, por exemplo, no purgatório. E é por isso que a gente reza pelas almas do purgatório, para que elas recebam a graça de ser purificadas de seus pecados e possam, assim, ser libertadas da pena do purgatório. Pois bem, essas coisas acontecerão quando chegar a nossa morte. E a palavra, então, quer nos estimular a, pensando nessas coisas, a nos colocar em estado de vigilância. É melhor estar vigilante. E o que significa ser vigilante? Ser vigilante significa manter os olhos fixos em Jesus, não se desviar, manter a fé nele, manter o nosso coração nele, manter o nosso olhar da fé, manter a nossa prática da caridade, não se deixar vencer, como diz a palavra, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, né? Permanecer nele, com a expectativa que é melhor permanecer nele, porque se chegar à morte, no momento que a gente menos espera, na hora que a gente não imagina, então, a gente que estava com os olhos fixos nele, permaneceremos nele, porque a morte não nos separa de Deus. Ao contrário, a morte nos introduz nessa nova situação que é estar na eternidade. Então, hoje, neste dia de finados, além de rezar por aqueles que morreram, vamos revigorar a nossa esperança na ressurreição e na vida eterna. Vamos reacender dentro de nós a certeza de que esta existência nesta terra corresponde a uma parte da nossa existência. Que nós vamos continuar existindo, que nós vamos continuar, e se Deus nos conceder, nós estaremos contemplando Ele face a face no céu, eternamente. Nós estaremos olhando a Ele e servindo a Ele na eternidade. Quem permanece nele, quem fica vigilante, certamente provará essa existência feliz na casa de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.